Bem-vindos de volta. Agora a gente vai continuar a nossa formatação da planilha, mostrando o que a gente pode fazer para destacar alguma coisa, para mudar como os números são apresentados e que outros elementos de formatação são específicos das planilhas. No nosso caso, a gente vai estar trabalhando com planilhas do Google. Então, a primeira coisa é o que a gente já tinha comentado antes. Os números que são mostrados na planilha são diferentes dos números que estão realmente salvos lá dentro. Então, aqui a gente tem 0101. Isso pode ser 1º de janeiro de 2010, 2011, 2012, de qualquer ano. Para saber que ano que eu tenho, eu vou ter que clicar aqui nessa data e ver que ela é lá de 1980. Mas eu sei que aquilo é uma data, né? Eu tenho como escolher mostrar todos os números, por exemplo. Para isso, a gente vai na formatação de célula, ou formatação de número, como ele é chamado aqui. Eu encontro essa opção no menu formatar, e depois a opção número. Aqui eu tenho vários tipos diferentes, incluindo data, como é o caso que ela está atualmente, que ele já identificou automático que era uma data. Mas eu posso ir em mais formatos para fazer um formato personalizado. E aí eu quero escolher que ele vai colocar uma data com dia, mês, barra, ano. Opa! Ano, assim. Tem que ser Y, porque em inglês, year, mas tudo bem. Na ajuda, a gente encontra todos os formatos certos. E aqui, fiz a aplicação, ele já alterou o meu número, mas eu tenho outras opções. Ele já coloca automático a última que eu fiz personalizada. Mas se eu quero fazer as formatações personalizadas aqui em mais formatos, eu tenho diversos modelos prontos de quantas casas decimais, se vai ter vírgula, se separa com ponto, se é com cifrão, se é com real, se é dólar, etc. Aqui na ajuda a gente encontra as formas de personalizar como que esses números vão aparecer. Algumas maneiras mais comuns a gente já tem aqui na barra. Por exemplo, se eu quero que esse 10 vire 10 reais, é só eu clicar aqui no símbolo de cifrão. Ele coloca o R cifrão, dá um espacinho e coloca sempre 2 casas depois da vírgula. Aqui eu tinha 1,5, né? Mas se fosse 1,538, se eu mostrar em reais, ele vai pegar aquele 8 ali e esconder e arredondar para cima, mostrando 1,54 reais. Na realidade, o número que está salvo lá, lembrando da nossa última aula, é 1,538, mas ele é mostrado na planilha como 1,54 reais. Outras coisas bem comuns, vamos voltar para um e-mail que eu acho que fica mais fácil, é trabalhar com porcentagem. Então, um e-mail vira 150%. Só que eu acho que é melhor perguntar para o professor de matemática por que um e-mail vira 150%. A gente também tem como fazer algumas edições rápidas, por exemplo, para mostrar quantas casas decimais eu quero que apareçam. Então, eu quero menos casas decimais, eu quero mais casas decimais, e assim por diante. Lembrando que ele vai usar regras padronizadas para arredondamento. Então, se fosse o nosso 1,538 em reais, ele vai automaticamente para 2 casas. Mas se eu quiser mostrar as 3 casas decimais, ele volta ao nosso arredondamento. Se eu quero menos casas decimais, 1,54. Se eu quero mais uma casa a menos, vai para 1,5. Então, a partir de 5, ele arredonda para cima, abaixo de 5, ele arredonda para baixo. Se eu quiser fazer formatos mais incomuns, aí é mais fácil eu ir pelo formatar número e encontrar o formato que eu quero, ou então, seleciono aquela célula que eu quero formatar, clico aqui dentro da nossa barra, eu tenho mais formatos, e eu tenho aqueles mais comuns. Eu posso fazer isso com várias células ao mesmo tempo. Eu posso selecionar várias células e dizer que todas elas vão ser em moeda. E aí ele transforma os números. Deem uma olhada como as datas e horários ficaram em formatos bem esquisitos. Na verdade, os números que tem lá dentro são bem diferentes. Essas opções que a gente tem aqui para frente são aquelas opções padrão que tem em todos os editores do Google. No caso, o tipo da fonte, o tamanho da fonte, se é negrito, itálico, sublinhado, a cor do texto, a cor do fundo da nossa célula, já que todas as células são como se fossem células de uma tabela lá no editor de textos, eu posso botar uma cor de fundo nelas. Eu vou botar aqui um verdinho, nessas outras eu vou botar um azul, e assim por diante. Eu posso aplicar em várias células de uma vez
E se eu segurar o Ctrl, que nem agora eu vou segurar o Ctrl, eu posso selecionar células salteadas para aplicar alguma formatação. Essa outra opção aqui, que a gente vai utilizar bastante, é a opção de bordas. Eu posso selecionar um conjunto de células, ou mesmo numa célula só, e aplicar bordas em todas elas. Ou então nessas aqui, eu quero ter bordas somente no lado direito. Essas aqui, eu quero ter bordas. Eu quero ter bordas pontilhadas, de cor rosa, somente no meio. Então tá ali no meio, bordas pontilhadas. Nada na volta daquele conjunto que eu selecionei. E assim por diante. Uma outra opção que aí é um pouquinho diferente dos outros editores é que eu posso selecionar várias células e eu habilito esse próximo botão que se chama mesclar. O botão mesclar transforma essas 5 células diferentes, A, B, C, D, 1, em uma única célula, que agora vai ser pela primeira da coluna. Então essa célula agora é a célula A1, e essa célula sempre vai ocupar o tamanho das 5 colunas ao mesmo tempo. Isso é bem útil quando eu quero dar um título para a minha tabela. Eu quero que a minha tabela tenha algum detalhe diferente, né? Eu quero que ela seja bem destacada, que aquele é o centro da tabela, que ela ocupa aquele espaço ali. Então eu posso selecionar minha tabelinha, faço uma borda só na volta dela, mas agora eu quero que ela seja preta, simples, em toda a volta, e nessa minha célula de título. Com isso eu consegui destacar bem o título da minha tabela e o que mais faz parte da minha tabela. Todo esse resto aqui, visualmente, parece não fazer parte da minha tabela. E não importa se a minha tabela mudar de tamanho, desde que ela ocupe essas 5 colunas, eu sempre vou ter o título bem no centro. Como é que a gente muda o tamanho da coluna, então? Se eu mexer o meu cursor aqui entre 2 colunas, ele vira uma setinha com barra, e eu posso mudar o tamanho de uma coluna que eu sei que vai ocupar mais espaço, ou diminuir o tamanho de uma coluna que eu sei que ocupa pouco espaço. E percebam que o meu título está sempre acompanhando o tamanho da minha coluna. Aqui a gente tem algumas outras formatações que vão ser comuns ou não aos programas. Então, aqui eu já utilizei uma que é o alinhamento, né? Eu posso botar textos, números e qualquer coisa na esquerda, no centro ou na direita. Mas a gente também pode ter mudança na altura das linhas, né? Já que cada célula ocupa linhas e colunas, eu posso ter coisas que ocupam um espaço maior na altura. Então a gente tem outras formatações, como trabalhar com a rotação do texto. Eu posso ter um texto em outras direções, né? E eu posso trabalhar também com o alinhamento vertical. Por padrão, tudo vai para baixo, mas eu posso querer que a minha célula tenha informações lá no meio dela. Eu não posso misturar as coisas. Eu posso, claro, ter várias linhas de texto, então um título, um subtítulo, etc. Tudo na mesma coluna eu consigo fazer, mas esse alinhamento, que nem o alinhamento na horizontal, o alinhamento na vertical, sempre vai ser um só. A gente também pode fazer como que o texto se comporta dentro dessa célula. Caso o texto passe do tamanho da célula, ele vai invadir a célula seguinte, ou ele vai ocupar o espaço disponível. Pode ser o espaço disponível na próxima célula. Então, por padrão, a minha célula sempre invade a seguinte, desde que não exista nada escrito na próxima célula. Se existir, ela fica escondida. Mas eu posso mudar essa configuração e dizer que quando eu passar do limite da minha coluna, ele vai para a linha de baixo. E isso faz com que automaticamente as minhas linhas aumentem de tamanho para mostrar todo o texto. A minha opção seguinte é que esconde o texto que não cabe na célula. Por padrão, ele sempre vai passar adiante desde que não tenha nada na frente. Essas são as principais formatações para como vai ser mostrada as informações da nossa planilha. Só que as planilhas também podem aparecer de formas diferentes dentro do nosso arquivo. Uma coisa que é diferente num arquivo de planilha de um arquivo tradicional é que um arquivo de planilha normalmente são várias planilhas, ele é uma pasta de planilhas. Isso a gente identifica por essa parte aqui de baixo, ó. Vocês estão vendo que existe uma página 1. É essa planilha aqui com título bonitinha, formatada, mas eu posso adicionar uma página
e eu vou ter uma segunda planilha completamente. Ou, se eu quiser, eu posso cruzar algumas informações. Isso a gente vai ver bem mais para frente. Mas aqui eu tenho planilhas que vão ter coisas diferentes. Por exemplo, aqui, essa planilha vai ser uma planilha de contas. Então eu posso vir aqui embaixo nas opções e renomear para mudar. Essa planilha não se chama mais página 1, ela se chama contas. A minha planilha 2, eu quero mudar o nome para que ela seja uma lista de frutas. E eu posso destacar, para mim, fruta tem uma relação com a cor vermelho. Então, eu vou destacar em vermelho e fica mostrando aqui embaixo a minha lista de frutas. Isso facilita quando eu tenho agrupamentos dentro dessas páginas diferentes dentro das planilhas. À medida que eu vou colocando muitas páginas, surge uma barrinha de rolagem ou uma setinha para eu navegar entre elas. Eu posso também ter uma planilha padrão e ir duplicando, copiar uma planilha para um outro arquivo. Eu posso mudar a ordem delas, então aqui eu movi a minha lista de frutas para a esquerda, ela vai ser a primeira coisa que aparece no meu documento chamado exercício ABC. Então agora o meu exercício ABC é um conjunto de páginas de planilha. Todas elas vão ter sempre esse mesmo formato, vão começar em branco com os tamanhos padrão, mas elas funcionam desse jeito. Eu também posso remover uma planilha que já exista ou fazer algumas modificações para que ela não apareça, para que ela não possa ser alterada por quem não tem uma senha e assim por diante. Por enquanto era isso. Nas próximas aulas a gente vê como é que a gente faz realmente cálculos com essas nossas planilhas. Valeu!